não é só por 20 centavos. A manifestação, que teve origem em São Paulo contra o aumento das passagens de ônibus, logo tomou conta de outras cidades brasileiras e transformou o mês de junho de 2013 em um marco na história recente do Brasil, mobilizando milhares de pessoas no que se tornaria a maior série de manifestações de rua desde o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor 21 anos antes. E esse é o nosso tema do episódio de hoje do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica. E a nossa convidada é a historiadora e professora do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, Luísa Halter. Bom, eu vou falar aqui hoje sobre talvez o acontecimento político mais marcante da presente década da história do nosso país, o conjunto de protestos de massa que ficou conhecido como Jornadas de Junho de 2013 ou simplesmente Junho de 2013. Não é exagero dizer que essas gigantescas manifestações passaram a ser vistas pelos atores políticos mais importantes da cena brasileira atual como um verdadeiro ponto de origem para se pensar os rumos da vida coletiva no Brasil e os processos que vieram posteriormente. A importância existencial, digamos assim, de 2013 já foi sentida logo de cara no calor dos protestos e imediatamente começou um intenso processo de interpretação que não parou mais e que tem marcado todos os discursos políticos desde então. O evento junho de 2013 pode ser tomado como o que o historiador Pierre Nora chamou de evento monstro, ou seja, um evento característico das sociedades democráticas e midiáticas que já nasce envolto numa teia de interpretações onde é cada vez menos clara a demarcação entre aquilo que de fato aconteceu, suas causas e efeitos, e os processos interpretativos dos eventos. Quando se trata de 2013, fica muito difícil separar fato e interpretação, tanto que aqueles dias aparecem até hoje como uma espécie de mistério, algo difícil de definir. Por mais que as causas sejam conhecidas, são elas a sensação de crise da representação dos cidadãos nas instituições políticas da liberal-democracia, como os partidos e sindicatos, a insatisfação com os serviços públicos e com a corrupção, a influência dos conjuntos de protestos ocorridos em diversos países naquele mesmo período, mas sempre parece que todas essas explicações não são totalmente suficientes. A questão é que talvez por ser tão difícil estabelecer claramente os fatores que levaram aqueles 2 meses de intensos protestos de massa, até hoje eles marcam os debates políticos no nosso país como uma espécie de origem impenetrável de tudo o que vivemos atualmente. Recentemente, por exemplo, o ex-presidente Lula afirmou que junho de 2013 foi articulado para garantir o golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff. Para Lula, os protestos teriam sido incentivados pela mídia e articulados por interesses norte-americanos através da CIA. Essa opinião de Lula foi imediatamente rechaçada por parte da esquerda e pelo próprio movimento Passe Livre, que foi um dos articuladores das primeiras grandes manifestações que dariam origem ao processo todo de 2013. O movimento Passe Livre declarou na época que, ao contrário do que disse Lula, era o próprio povo que sabia dos seus sonhos e que 2013 foi um movimento popular legítimo e que era um absurdo rotular e condenar um movimento popular de tamanha força. Desde junho de 2013, portanto, fazer política se confunde com interpretar junho de 2013 no Brasil. Analisando essa massa de interpretações, eu gostaria de enfatizar uma sensação difundida de ruptura, de transformação, uma sensação de que tudo mudou e mesmo, talvez, do início de um novo tempo ou de uma nova época da nossa história coletiva no Brasil. Em parte do campo da esquerda, as manifestações inicialmente foram vistas como um grande recomeço da história, uma espécie de nova fronteira que estabeleceu um antes e um depois, reabrindo algo que parecia estar adormecido há muito tempo, o próprio tempo histórico. Bruno Cava, por exemplo, ainda em 2013, escreveu que se tratava de um momento histórico, uma abertura para o porvir. No ano seguinte, o filósofo Paulo Arantes escreveu que se tratava de um acontecimento disruptivo, uma irrupção de novidade que teria desestabilizado o presente, que até aquele momento se caracterizava por um fechamento total de possibilidades de futuro. Então, esse entusiasmo com a possibilidade de uma reabertura do próprio tempo histórico, fechado,
depois de décadas de estabilidade e de ausência de perspectivas, marcou muitas das interpretações iniciais sobre 2013. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampul, não deixem de seguir nossos canais no SoundCloud e também no Spotify. Outras interpretações carregaram menos no tom historicista e hegeliano, mas chamaram a atenção para o fato de que se tratava de uma ruptura com uma ordem política anterior. Para o cientista político Marcos Nobre, 2013 marcou o início de um novo período da democracia brasileira, em que o sistema político anterior, fundado no processo de redemocratização, a chamada Nova República, havia chegado ao seu limite, não representando mais amplos setores da sociedade. No campo liberal conservador, a ruptura foi identificada com a quebra com o ciclo petista e a possibilidade de o Brasil se livrar de um governo corrupto que aparelhava o Estado e tinha se tornado, entre aspas, napoleônico, para citar o colunista Demétrio Magnoli, que foi uma das vozes mais importantes na interpretação de junho de 2013 nos principais jornais de grande circulação no Brasil. É muito comum que os intérpretes se refiram a junho de 2013 como um evento que não terminou, da mesma forma que no século XIX se falava da Revolução Francesa e no século XX das revoltas de maio de 68 na França e em outros países da Europa. Isto é, um evento que havia deixado um legado para o presente, uma espécie de herança a ser resolvida, um acontecimento que tinha deixado frutos que ainda permeavam o presente, frutos esses que ainda iriam se desenvolver. Muitas vezes esse legado foi visto já em muitas análises iniciais, mas especialmente hoje, como um legado de retrocesso. Nesse sentido, junho de 2013 teria sido responsável por ter desencadeado uma avalanche de retrocesso democrático, culminando com a eleição do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Eu acho interessante, nessas formas com que 2013 marcou a percepção do processo histórico recente brasileiro, reconhecer como um conjunto de protestos de massa pode ainda, nos dias de hoje, ter tamanho impacto na percepção do transcurso do tempo histórico coletivo, no momento em que muitos analistas da história e das humanidades em geral descrevem a sociedade atual como presentista, portanto, uma sociedade em que supostamente a experiência da mudança histórica seria pouco sentida ou pouco clara. Acredito que sim. Junho de 2013 marca o início de uma compreensão coletiva de que as coisas mudaram profundamente e de que um novo tempo da sociedade brasileira teria começado. Especialmente a minha geração, que tem entre 40 e 50 anos hoje, e que cresceu em meio ao processo de democratização da sociedade brasileira, tem a percepção muito clara e muito aguda de que vivemos mudanças muito drásticas hoje no Brasil. Isto se deve especialmente à ascensão da extrema-direita fascista ao poder, com seu repúdio generalizado às formas anteriores de comportamento político, que aparecem agora como tradicionais e antiquadas, dando início a uma nova realidade em que, por exemplo, passa a ser quase normal e corriqueiro que um presidente da República e seus ministros desdenhem do problema climático, incentivando queimadas, atacando comunidades indígenas pela internet. Passa a ser normal um presidente atacar jornalistas e cidadãos online, através de lives, por exemplo. Passa a ser normal que medidas sejam anunciadas no Twitter. Passa a ser aceitável que um nazista tenha passado pela Secretaria da Cultura do governo federal e lançado um edital de inspiração nazista. Há pouco tempo tudo isso seria impensável. Vivemos um novo tempo em que a política parece ter perdido seus protocolos tradicionais e parece que tem se confundido cada vez mais com uma guerra aberta, com a perseguição pura e simples a opositores, com pura violência e pior, com o uso da máquina pública para isso. Tudo isso é vendido pelas forças da extrema-direita, que dão as cartas hoje, como o início de uma nova política e de um novo tempo da nação. E, de fato, acho que essas forças têm conseguido imprimir essa marca. Não deixa de ser curioso como as esperanças da esquerda, com o renascimento da história, através da espontaneidade das massas nas ruas em 2013, de que falei no início, tenham sido capturadas pela extrema-direita, que se vê claramente hoje
como uma própria vanguarda histórica, como a própria vanguarda histórica desse novo tempo da história política nacional. Uma direita que se apresenta abertamente como, ao mesmo tempo, conservadora e revolucionária, e que quer fazer uma revolução conservadora no país, em todos os aspectos da vida, transformando o país em uma espécie de autocracia nazi teológica e digital. Para concluir, eu vou retomar a polêmica entre Lula e o movimento Passe Livre brevemente. Lula dizia que 2013 tinha sido fruto de uma armação da CIA em conluio com a mídia nacional. E, em resposta, o movimento Passe Livre louvou o movimento legítimo das massas. A questão é que 2013 começou como um movimento legítimo pela melhoria dos serviços públicos nas cidades brasileiras, mas logo deu início a um movimento de repúdio a toda forma de política institucional, numa virada conservadora sem precedentes. Vamos lembrar como já durante as semanas das manifestações começaram os pedidos pela volta da ditadura militar e o ataque aos partidos políticos e movimentos sociais organizados. Mas para que isso tenha acontecido, não é preciso que haja interferência externa, como Lula disse. Para a gente entender isso, é preciso que a gente entenda que o povo na rua exigindo seus direitos, nessa performance do povo reclamando seu poder soberano e seu direito de estar presente nas ruas fora dos canais tradicionais, de forma massiva e generalizante, como foi em 2013, sem lideranças e pautas claras, pode sim acabar desembocando numa compreensão e numa prática fascista de democracia. A compreensão de que uma suposta, entre aspas, maioria teria o direito de impor sua vontade às minorias, de que toda política tradicional organizada institucionalmente em partidos e sindicatos e movimentos sociais, e mesmo nos três poderes do Estado, são apenas formas de deturpar e trair a soberania original e a vontade pura das maiorias. Ou seja, povo na rua não significa necessariamente avanço da democracia. E logo, esse recomeço da história que as esquerdas celebraram inicialmente em 2013 e 2014, não significa o avanço de políticas e visões de mundo promotoras de igualdade e de liberdade. É possível haver renascimento da história e avanço do fascismo ao mesmo tempo. Não sei se houve ação direta dos americanos em 2013, mas sei que não seria necessário para que as coisas tenham sido como foram. Bolsonaro e seu ex-secretário de Cultura dizem, por exemplo, que a arte brasileira tem que ser uma arte da maioria, que represente verdadeiramente as aspirações do povo brasileiro, pondo fim a uma época anterior em que a arte teria sido supostamente uma arte das minorias. Acho que essa frase, essa ideia exposta por Bolsonaro e seu ex-secretário de Cultura, é uma chave importante para entendermos um dos legados de 2013, pelo menos o legado que tem sido vencedor até o momento. Então, de fato, esse extremismo de extrema-direita fascista era uma das possibilidades de 2013 e, em grande medida, foi a possibilidade que tem vencido a batalha até o momento. Mas nunca podemos esquecer a imensa geração de ativistas do campo progressista que também foi formada ao longo dos protestos de 2013 e na esteira do seu legado, e que estão aí na disputa pelos rumos do país. 2013 foi também um laboratório de experimentação democrática e progressista. Houve uma renovação dos quadros do campo progressista como em poucos momentos da história do país. Os movimentos negro e LGBT cresceram muito após 2013. Tivemos as ocupações nas escolas, o movimento dos trabalhadores sem teto se organizou ainda mais. Acho que nas próximas décadas ainda vamos ver as faces antagônicas de 2013 em disputa. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.